Bom, então vamos começar trazendo, acho que, uma introdução sobre o que as pessoas precisam saber sobre o câncer de mama, né? Houston is covering. Go ahead. Olá, gente! A gente veio aqui trazer essa entrevista sobre o câncer de mama nesse Outubro Rosa. Para introduzir um pouco esse assunto, a gente resolveu trazer para vocês alguns dados sobre o câncer de mama super atualizados do Instituto Nacional de Câncer. Na última edição que eles publicaram esse ano das estimativas de câncer para o Brasil, o INCA diz que o câncer de mama foi apontado como tendo o maior número de casos previstos em todas as regiões do país. E isso por si só já mostra a importância da gente trazer esse tema e aumentar a conscientização sobre o câncer de mama, aproveitando agora então o Outubro Rosa. E para trazer essas informações, a gente teve a honra de ter aqui presente com a gente o doutor Marcelo Belo. O doutor Marcelo ele é graduado em medicina pela Faculdade de Medicina de Petrópolis, fez residência em ginecologia e obstetrícia e especialização em ginecologia oncológica e mastologia. Ele tem MBA em gestão em saúde pública pela FGV e também tem mestrado em saúde pública na área de concentração em planejamento e gestão de saúde. Recentemente, ele terminou o doutorado dele em oncologia pelo Instituto Nacional de Câncer, onde ele também é médico mastologista e diretor do Hospital de Câncer 3, na mesma instituição. Seja bem-vindo, doutor Marcelo. Muito obrigada por ter aceitado essa entrevista e contribuir aqui para a nossa discussão no Prima de Science. Eu é que agradeço, Isabela. Eu fico até lisonjeado aí com a demonstração do meu currículo. Obrigado pelo convite. E acho que a primeira coisa que a gente precisa trazer aqui é quais são os principais fatores de risco e como que a gente pode prevenir a doença. O câncer de mama, como você disse, hoje no Brasil ele já é o mais incidente nas mulheres. Ele está correspondendo no nosso país a cerca de 29% de todos os cânceres que acontecem nas mulheres. No mundo ele está em torno de 24, 25%, ou seja, um quarto dos cânceres na média. Também é o mais incidente das mulheres no mundo, né? O que a gente pode fazer para melhorar isso? Primeiro, não vou nem falar de diagnóstico precoce, vamos falar primeiro de fatores de risco. O grande fator de risco é ser mulher. Esse é o primeiro fator de risco. O homem também tem câncer de mama, mas 100 vezes menos a incidência do que na mulher. A gente até às vezes divide isso em fatores hormonais, fatores reprodutivos, que são coisas que a gente não tem como mexer. Por exemplo, eu podia te dizer que uma mulher que passa muito tempo menstruando, né, que ela passa tendo ciclos ovulatórios muitos anos da vida dela, ela fica mais exposta aos hormônios. Então, isso é um aumento do fator de risco. A gente sabe que mulheres que menstruam antes dos 11 anos e param de menstruar depois dos 54 anos têm um risco muito maior de desenvolver um câncer de mama. Acho que é algo em torno de 20% a mais. Mas isso é uma coisa que a gente não tem como mexer. A gente não vai fazer as pessoas menstruarem depois nem acabarem de menstruar mais cedo, né? Então, acho que o que é importante é focar no que realmente pode ser mexido, né? Em termos, falando de hormônio, assim, amamentar é importante, né? É difícil? No mundo moderno? Você tem que amamentar 5 anos para começar a reduzir risco. Não precisa ser um único filho, você pode ter vários filhos, somar tudo dá 5 anos. Ter vários filhos é difícil no mundo de hoje, amamentar 5 anos mais difícil ainda, porque tem demandas, né? Todo mundo trabalha, enfim, fica mais complicado. Mas é uma coisa que você tem que ter em mente, que isso pode realmente reduzir o seu risco de câncer de mama, né? Uma outra coisa que vem muito à moda sempre é a tal da pílula anticoncepcional. Aumenta, não aumenta, aumenta, não aumenta. O último estudo que saiu aí diz que aumentava um pouquinho, mas o estudo tem lá seus defeitos. Enfim, em linhas gerais, a gente considera que não aumenta o risco de câncer de mama. Quem aumenta, sim, é terapia de reposição hormonal desnecessária e por mais de 5 anos. Isso é muito importante. Ainda é comum hoje em dia você pegar. Ontem mesmo vi uma paciente que faz terapia de reposição hormonal há 37 anos. Né? Ela está com câncer de mama. Né? Mas porque assim, né? Você continua jovem, você tem 80 anos, parece que tem 60, né? Óbvio, né? O hormônio ajuda. Mas também é um cobertor curto. Ele ajuda por um lado, mas te pega pelo outro. Né? Isso tem que estar muito bem esclarecido. Você não deve passar de 5 anos de terapia de reposição hormonal se for necessário. Se não for necessário, nem use. Né? Agora, fatores de risco realmente interessantes que a gente pode intervir. Um deles é a obesidade. A obesidade está nitidamente ligado a câncer de mama, está envolvido com o metabolismo de estrogênio, você aumenta essa exposição hormonal por causa da obesidade. Então, se você consegue se manter num peso adequado, você reduz seu risco de câncer de mama. Isso não é uma coisa difícil.
né? Dieta, atividade física, né? Isso não é uma coisa que realmente você pode modificar na sua vida, né? E atividade física não significa ser atleta, ir para academia, se tornar um triatleta, nada disso. Né? Você pode, dentro até da sua rotina diária, você pode passar a subir escadas em vez de elevador, você pode caminhar um pouco mais para chegar no trabalho, enfim. Você pode. Tem várias estratégias aí que você pode utilizar para ter um aumento de atividade física. O que se recomenda é que você tenha pelo menos 2 horas e meia por semana de uma atividade física moderada. Isso já reduz bastante o seu risco de câncer de mama. Uma outra coisa é a atividade física. Isso por si só também reduz risco de câncer de mama e de diversas outras doenças além do câncer de mama. Isso está bem provado, que essa atividade física, como eu disse, acima de 2 horas e meia, além de ajudar no combate à obesidade, vai reduzir o seu risco de câncer de mama. E, detalhe, reduz também, desculpa, a sua chance de sucesso quando você tem câncer de mama e faz atividade física. Você está tratando e depois você mantém uma atividade física. Isso, tem pesquisas agora, está na moda a atividade física, né? Tem diversas pesquisas saindo nesse sentido. Isso é muito interessante, porque ela serve tanto para quem não teve, como para quem já teve. Melhora a sobrevida, o prognóstico de quem já teve. Né? E, assim, um outro fator de risco muito importante, que, pelo menos aqui no Brasil a gente fica bastante preocupado, é consumo de bebida alcoólica. Né? Também eleva o estrogênio, também vai entrar no metabolismo hepático, vai elevar o estrogênio, vai expor a mulher mais a estrogênio, e isso é um fator de risco para câncer de mama, aumenta. A gente tem aí uma conta que dá mais ou menos o seguinte: o risco atribuído de câncer, de novos casos de câncer de mama ao consumo de bebida alcoólica deve estar em torno de 5%. Então, se você fala num país como o Brasil, que tem uma previsão de 66 mil novos casos, você está falando de 3 mil casos relacionados ao consumo de álcool. Então, se você conseguir reduzir isso ou abolir, enfim, Com certeza. você vai diminuir muito a quantidade de câncer de mama. Né? Com certeza. E, assim, é muito comum a gente ver jovens de 15, 16, 17 anos já bebendo com bastante infelizmente, determinação nas festas, nos bares, enfim. Isso é ruim. Isso é ruim para várias coisas, para todo mundo, homens e mulheres, mas para câncer de mama especificamente aumenta o risco. Não, muito importante essas informações, excelente, realmente. E uma outra dúvida que foi bastante frequente é que ainda hoje é muito comum a gente ouvir falar do autoexame, e a gente sabe que muita coisa mudou sobre essa recomendação, e a gente queria saber se o senhor podia tentar explicar para a gente sobre essas mudanças, as recomendações técnicas gerais hoje, e também a sua percepção como médico, mastologista. Quais são as recomendações em relação ao autoexame e também que outras práticas as mulheres têm que ter também de conscientização sobre a percepção das suas próprias mamas? O autoexame, vamos colocar até uns 10 anos atrás, talvez um pouco menos, 8 anos atrás, ele era o top, né? Era o grande assunto. Aí, de repente, ele foi meio que demonizado, porque passou-se a acreditar que quando você ensina uma técnica de autoexame para uma mulher e ela se autoexamina e ela não encontra nada, ela não tem nada. Aí ela para de procurar o exame do médico, ela para de procurar a mamografia de rastreio, enfim, ela relaxa e deixa passar um monte de coisa. E também um pouco ao contrário, às vezes elas começam a achar coisas demais e começam a sobrecarregar o sistema com coisas desnecessárias. Eu, particularmente, não sou muito contra você ir ao sistema em busca de uma informação se aquilo é importante ou não. Para mim, é muito mais danoso você achar que está tudo bem e deixar para lá. Né? Mas isso está sendo revisto. Né? O autoexame ele foi colocado de lado, ele parou de ser recomendado justamente porque se passava essa percepção de que a mulher tinha um total controle sobre o diagnóstico da doença, se ela se examinou não tem nada, pode ficar tranquila. Não é isso. Hoje isso está sendo revisto de que forma? O que a gente mais recomenda hoje é que a mulher conheça a sua mama. Ela tem que conhecer as suas mamas, né? É o corpo todo, enfim. Mas a mama em especial, porque é onde aparece o câncer mais comum para ela. Né? E se ela perceber alguma alteração, né, ela tem que procurar alguém, enfim, um serviço de saúde que esteja pronto para isso, né, treinado para fazer esse tipo de avaliação, para ver se aquilo é importante ou não, se deve ser investigado, se deve prosseguir nessa investigação ou não. Talvez o que não se fale mais é aquela coisa de periodicidade. Você tinha que fazer o exame depois da menstruação, em pé, com a mão atrás da cabeça, um braço contralateral, depois deitado. Acho que isso aí pode até realmente não deixar de existir. Mas que você tem que examinar as suas mamas, você tem. Né? E de preferência depois da menstruação mesmo, porque quando a mama está menos inchada,
a menstruação produz uma turgidez, a mama é uma glândula, né? Então ela aumenta e algumas coisas aparecem principalmente quando está chegando a menstruação, que pode te enganar. Então o ideal é você fazer isso depois da menstruação, né? Talvez não precise ter nenhuma periodicidade, uma vez por mês, 15, não. Você faz depois da menstruação, quando você. E isso é importante por quê? Porque a gente sabe hoje que a maior parte dos cânceres de mama ainda são descobertos pelas pessoas, pelas mulheres. Né? E não é só no Brasil, no Reino Unido também é assim. Né? Eu acho que 60%, 50%, 60% dos cânceres de mama são descobertos no exame. A mulher mesmo se examinou, percebeu uma alteração, não precisa necessariamente ser um nódulo de mama, né? Tem outras alterações, tem secreções que saem da papila, do mamilo, tem retrações de pele, tem peles espessadas, enfim. Tem diversos outros sinais que, se ela perceber que tem alguma coisa diferente, ela, na minha opinião, ela tem que ir ao sistema ver se aquilo, ao médico, ao enfermeiro especializado, enfim, ver se aquilo merece ser investigado. Mas aí vai correr muita gente. Talvez no primeiro momento até encha, mas isso tende a... Se você faz isso sempre, você passa a entender. E isso funcionava bem. E eu acho que não tem como abrir mão disso. Isso não substitui mamografia, não substitui exame clínico, né? Enfim, não substitui especialista, mas é mais uma ferramenta que você tem para, enfim, diagnosticar o câncer de mama.